Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre o papel do empregado e do empregador, ou do funcionário e do patrão. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o diretor da Oral Company Assistência Odontológica, consultor e palestrante, Rodrigo Romero Ziroldo. Rodrigo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. É um prazer. Eu que agradeço o convite. Rodrigo, que é autor também do livro O Outro Lado da Moeda de Ser Chefe, uma leitura obrigatória para qualquer funcionário ou patrão. Livro este que foi editado pela Livre Expressão. Rodrigo, vamos pensar um pouco o que é esse outro lado da moeda de ser chefe? Porque tem um lado certo, um lado errado. O que é esse outro lado? Não, na verdade, não é questão de certo ou errado, mas é a forma como a maioria dos colaboradores, dos funcionários, visualiza o proprietário, o chefe, o empreendedor, né? Então, a ideia do livro é conseguir trazer para o universo desses funcionários, dos colaboradores, um pouco do que significa ter um negócio, um pouco do que é ser chefe, do que é empreender, do que é gerar emprego. Então, a ideia do livro é essa: vamos mostrar um pouquinho o outro lado da moeda, que muitas vezes o funcionário não vê. E por que você percebeu a importância de refletir sobre esse assunto? Bom, o que a gente percebe no dia a dia é que existe muita insatisfação dos funcionários no cargo que eles ocupam, no dia a dia, nos seus trabalhos. Então, essa insatisfação ela pode estar diretamente relacionada com o trabalho em si. Então a pessoa não gosta daquilo que ela faz, então isso gera uma insatisfação. Mas também existe uma insatisfação que está atrelada à chefia, ao proprietário. Então a pessoa não gosta da empresa na qual ela trabalha. E aí a gente começa a refletir um pouquinho, mas por que tantas pessoas não gostam do local onde trabalham? Por que tantas pessoas não se dão bem com a sua chefia, com a hierarquia? Por que tantas pessoas falam mal do chefe, o que acaba sendo um hábito, infelizmente? Então, analisando essas questões, eu comecei a procurar elementos que pudessem se contrapor a alguns argumentos. Então, a gente começou a montar esse quebra-cabeça, né, para trazer realmente essa reflexão, porque eu acho que vale a pena mostrar para todo mundo a dificuldade que o empreendedor tem em manter um negócio funcionando. Normalmente, o empregado não gosta da empresa, do trabalho ou do chefe? Eu acho que é uma mescla de tudo ali, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter acesso a uma pesquisa de uma grande rede de franquias que mostrava que 78% do quadro de funcionários daquela rede de franquias, uma franquia nacional, estava insatisfeita em trabalhar naquela empresa. Aí você começa a se perguntar, mas está insatisfeito com o quê? Né? Por que existe essa insatisfação? Se a insatisfação é com o trabalho que a pessoa ocupa, ela vai galgar alguma coisa diferente. Se a insatisfação é com a chefia propriamente dita, e naquele caso era a maior parte o percentual maior, alguma coisa tem que ser feita no sentido de analisar o porquê isso está ocorrendo e tentar fazer com que as pessoas vejam esse outro lado, né? Eu diria que é uma mescla de tudo isso. Bom, como é que você faz o empregado valorizar o seu emprego, então? Vamos lá. É fazendo com que ele enxergue as dificuldades que o empregador tem para manter a empresa aberta. Então, a partir do momento que ele consegue visualizar que aquele dinheiro que entra não é apenas o dinheiro que entra, mas tem também o dinheiro que sai, que ele consegue visualizar que aquela caneta que ele perde vai sair do bolso do patrão e para repor aquela caneta, e aquele recurso acaba fazendo falta lá na frente para que ele possa ter um aumento salarial ou para que a empresa possa crescer, a gente começa a trazer para esse funcionário, para esse colaborador, uma reflexão das dificuldades. Então, a valorização do posto de trabalho, ela passa necessariamente pelo entendimento do que significa ter a empresa. Eu até brinco um pouco no livro quando eu falo que para a gente entender o que é ser empreendedor, ser dono de uma empresa,
todos os funcionários antes deveriam ter uma empresa, né? Antes de ser funcionário, deveria ser patrão. Aí quando você fosse funcionário, você falaria, agora eu entendo exatamente o que a empresa está passando. Nós estamos conversando com o Rodrigo Romero Ziroldo, que é consultor, palestrante, escritor do livro O Outro Lado da Moeda de Ser Chefe, uma leitura obrigatória para qualquer funcionário ou patrão, lançado pela editora Livre Expressão. Rodrigo, logo na abertura eu disse que você é diretor da Oral Company Assistência Odontológica. Você é dentista. Também. O que um dentista fala, ou por que um dentista está falando de gestão? Eu sou formado em odontologia e tenho MBA em gestão de planos de saúde, em gestão empresarial. Então, apesar de ser dentista, eu tenho muito do lado empresarial. Eu acabei, através da própria Oral Company, empresariando a odontologia. Então, eu vivo hoje muito mais em função de ser um empresário do que propriamente de ser um dentista. Mas isso me permitiu vivenciar todos os lados, todas as facetas do sistema de trabalho, né? E em que momento da carreira você acabou agregando este valor, que é poder transmitir esse conhecimento através de palestras ou mesmo através do livro? As palestras eu já realizo há muito tempo. Eu realizo, acho que desde uns 2 anos de formado eu já faço palestras e consultorias para prestação de serviços. Então, eu tinha um trabalho voltado no treinamento das pessoas em atender o público, que era exatamente o foco de um consultório odontológico, de uma clínica médica. E aí eu comecei a ser convidado por outras empresas para fazer palestras nessas outras empresas. E às vezes a minha palestra não se adequava àquela empresa porque ela era uma palestra de prestação de serviço e às vezes você tinha o convite de uma indústria, que eu ia passar para os funcionários da indústria lá da produção sobre atendimento ao público. Então aí eu comecei a analisar, estudar um tema que pudesse abordar, abranger qualquer segmento empresarial. E eu já tinha algumas anotações, isso é uma coisa minha, do relacionamento do patrão, do funcionário para com o patrão. Então eram histórias que ao longo da minha trajetória profissional eu vi e eu anotava, eu escrevia, e que todos nós vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai ao banco, na hora que você vai ser atendido, o sistema cai, né? Aí quem é que já não passou por isso, né? E aí o funcionário, o caixa ali, muito solícito, querendo puxar a conversa, fala, olha, seu Milton, espera um pouquinho, tal, já é a 3ª vez que esse sistema cai essa semana, tá uma porcaria, mas já eu te atendo. Então ele está sendo simpático com o cliente, mas ao mesmo tempo ele está falando mal da empresa. Então o cliente ali não precisa saber que é a terceira vez que o sistema caiu, né? Ele não precisa ouvir que o sistema é uma porcaria, ele está interessado em fazer o pagamento ali no caixa. Então esse é um pequeno exemplo de uma atitude que um funcionário toma perante a sua empresa e que desvaloriza a empresa. E como essa história, existem outras histórias que estão ilustradas no livro que eu fui anotando e eu falei, isso dá para ser montado e compartilhado. Você sempre foi chefe ou já foi chefiado? Já fui chefiado. Eu, quando fazia faculdade de odontologia, eu era bancário. Eu trabalhei como bancário por 3 anos, depois eu fui professor, substituto, depois comecei a fazer algumas palestras, mas eu fui chefiado durante todo o meu período de faculdade, os 6 anos de faculdade, eu fui chefiado. A vida não é fácil? Como a gente pensa para os chefes, para os líderes, para os patrões? Não é fácil. Eu diria que a dificuldade que um chefe, que um patrão, que um empreendedor tem, se levarmos em consideração apenas as questões profissionais, ela sempre será muito maior do que as dificuldades que o colaborador tem também nos mesmos padrões do trabalho, da empresa. Então a vida do chefe, ela não é fácil. E por que ele não consegue fazer com que os seus liderados compreendam isso? Há ali uma diferença nessa relação que impede isso? Por que é necessário que alguém venha de fora e alerte para aqueles empregados de que eles têm, primeiro, responsabilidade sobre todo o processo, segundo, de que quem está no comando também tem os seus desafios a serem enfrentados? Por que isso acontece? Olha, cultural. Eu diria que é uma questão cultural.
se nós analisarmos outros países, e aqui eu vou citar, por exemplo, os países orientais, culturalmente falando, o chefe ele é um ídolo. E ele é um ídolo não no sentido de estar maravilhado com o chefe, mas no sentido de alcançar aquilo que aquela pessoa alcançou. Então, a pessoa, quando ela é contratada em determinados países, ela entra com tanto respeito ao local de trabalho que ela visualiza naquele chefe, naquele proprietário, um ídolo, um líder de fato. Culturalmente, no nosso país, se você me permite, eu vou nos remeter lá a 1500, na época da nossa descoberta. O nosso país, quando colonizado inicialmente, ele foi subdividido ali através das capitanias hereditárias para que nós não tivéssemos invasões e tudo mais. Então ali nós começamos com as primeiras grandes divisões do país, onde essas capitanias hereditárias eram atribuídas a pessoas da nobreza que iam explorar a mão de obra e as riquezas locais. Então o primeiro funcionário brasileiro foi o índio escravo. Então assim começou a nossa colonização. Depois disso vieram os negros como escravos, aí as coisas foram evoluindo. Em 1888 a assinatura da Lei Áurea permitiu a contratação agora de mão de obra assalariada, mas isso você já tinha o poder das indústrias e das empresas e dos grandes latifúndios na ocasião na mão de quem detinha realmente o poder econômico. Então eram pessoas da nobreza, pessoas que herdaram as suas posses, somente pessoas abastadas. Então lá atrás começou a ideia, culturalmente aqui no nosso país, de que os chefes, os proprietários, são pessoas que são exploradoras de mão de obra. E naquela ocasião realmente o eram. Era assim que funcionava. Isso é um fato, é a nossa história. Com o passar do tempo veio a Revolução Industrial. As primeiras indústrias também eram pertencentes à classe dominante, né, aos burgueses, né, como o pessoal fala, aquele cara é burguês porque tem uma empresa e tudo mais, vem lá de trás. Mas de 100 anos para cá, esse perfil do empreendedor mudou. Então hoje a gente não pode mais imaginar que o dono da padaria na qual você toma o seu café, a dona do salão de cabeleireiro, o dentista, né, a clínica médica que você frequenta, que essas pessoas que empreenderam, que montaram um negócio, são descendentes de nobres ou são descendentes ainda daquela classe das capitanias hereditárias. Então, o perfil mudou. Hoje você pega uma pessoa que sai de uma classe social simples, estuda muito, trabalha muito, vê que existe uma oportunidade de negócio, monta o seu negócio, contrata 2, 3, 5, 6, 10 pessoas e ali ele começa a realmente ganhar um pouco mais de dinheiro, com muito trabalho, porque não é fácil ganhar dinheiro como chefe. Só que a nossa história continua sendo contada como há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, de que quem montou a empresa é detentor de riqueza, é um burguês. Então, é um explorador. É um explorador. Então, nós hoje vivemos um mito de que o empregador é um explorador, que foi um fato há 150 anos atrás. Então, enquanto nós não mudarmos essa história, enquanto essa história não for contada diferentemente para os nossos filhos e companheiros, a gente vai continuar com essa visão. E, pegando um dito popular, que santo de casa não faz milagre, é muito difícil você advogar em causa própria. Então, você colocar todos os seus funcionários no auditório e falar, olha, eu vou falar para vocês por que eu sou importante para vocês, é muito difícil. Daí a necessidade de trazer essa informação de fora para poder fazer com que as pessoas efetivamente reflitam sobre o assunto. Pelo e-mail, a Rosângela Braga, nossa ouvinte internauta, pergunta o seguinte: sempre tive vontade de ser chefe e abrir meu próprio negócio, mas falta coragem, porque conheço algumas pessoas que fecharam as portas logo após abrirem a empresa. Por que isso acontece? Esse é um dado bem interessante, né? A gente tem algumas estatísticas que mostram que de cada 10 empresas, 6 fecham as portas antes de completarem 3 anos de vida. Eu acho até que é um número um pouquinho maior. O que acontece é que, via de regra, as pessoas desconhecem a complexidade de ser chefe. E, normalmente, quando a pessoa vai abrir um negócio, ela faz uma conta errada. Ela não contabiliza todas as dificuldades econômico-financeiras que a empresa tem.
No livro eu conto uma história muito interessante que eu presenciei, uma conversa de 2 funcionários de um estacionamento que queriam abrir um negócio próprio. Então, ali eu relato com mais detalhes como foi a conversa deles, né? Mas para exemplificar, então a pessoa está, por exemplo, uma funcionária, uma colaboradora de uma doceria. Então ela trabalha ali, ela ganha, por exemplo, R$ 1.000 por mês e ela vê que a empresa que ela trabalha vende cerca de 100 doces por dia e cada doce com uma média de R$ 5. Então ela faz a seguinte conta: bom, 100 doces a R$ 5, cada dia meu patrão ganha R$ 500, né? Então ele me paga R$ 1.000, ele trabalha 30 dias no mês, a empresa abre 30 dias, está, por exemplo, num shopping, R$ 500, 30 dias, R$ 15.000 ele ganha por mês e me paga 1.000. Ah, mas eu tenho mais 3 colegas, então ele gasta R$ 4.000 com a gente e ganhou 15.000. Então ele está levando R$ 11.000 para casa. Em 8 dias ele paga o salário de todo mundo, o resto é lucro. O resto é lucro. Então eu vou abrir um negócio desse porque é maravilhoso. Aí ela vai lá, vê um aluguel, R$ 2.000 o aluguel, contratar 4 funcionários, na conta dela são mais R$ 4.000, 2.000 mais 4, 6.000, vai ganhar 15, ainda vai ficar com 9. Vou ganhar 9 vezes o que eu ganho hoje. E aí se aventura nesse mundo. Aí quando ela começa a analisar os R$ 2.000 de aluguel, já são 2.500, tem o IPTU, tem o seguro, o funcionário cujo salário é 1.000, ele custa R$ 2.000 para a empresa. Então a maioria dos colaboradores não tem essa noção de que o colaborador ele custa o dobro do valor da folha de pagamento para a empresa. Então aí já são 8.000 de funcionário, mais 2.500, são 10.500 apenas de locação e funcionário, fora fornecedor, telefone e outras coisas mais. E aí quando a pessoa vê, ela abriu o negócio, começou a trabalhar, no final do mês ela não tem o lucro. Aí ela tem que mandar um funcionário embora, aí ela começa a trabalhar 2, 3 vezes mais do que ela trabalhava para poder suprir o negócio, tendo prejuízo. E aí acaba optando por fechar e procurar novamente um posto de trabalho. O empreendedorismo, então, é uma ilusão? Não, ele não é uma ilusão. O empreendedorismo ele é real, ele é muito importante. Eu comento que eu acredito que um país forte, grande, ele se faz com pequenos empreendedores, mas a pessoa tem que saber empreender, e mais do que saber empreender, Milton, a pessoa tem que ter estômago para a coisa. Porque não é incomum você encontrar pessoas que são formidáveis como colaboradores, como funcionários, levam a empresa nas costas, trabalham magnificamente bem e quando saem daquela empresa e vão montar o seu negócio, fecham. Por quê? Porque não tiveram estômago para aquilo. Numa comparação grosseira, é mais ou menos a gente querer que todo mundo seja empreendedor, ignorando as limitações, não vou nem dizer limitações, me desculpe, mas assim, as propriedades pessoais do trabalho de cada uma dessas pessoas. Então, se a gente pensar que todo mundo tem que ser empreendedor, é a mesma coisa que falar que todo jogador de futebol tem que ser o Pelé. E não é uma verdade, né? Então pega o Pelé e põe ele para jogar voleibol. Ele não vai ser o rei. Então por que todo funcionário tem que ser um empreendedor? Não é uma verdade isso, mas o empreendedorismo é uma realidade. E as pessoas têm que saber se elas estão aptas a isso. O Thiago foi até o nosso grupo de discussões no LinkedIn e deixou aqui a seguinte questão sobre este lado da moeda ao qual você se refere. Caso não dê certo, quantas devem ser as tentativas? Quantas ele suportar, né? Quantas ele tiver estômago para ir em frente, porque empreender não significa acertar na primeira vez. Você pode errar várias e várias vezes, mas tem que ter a convicção de que é aquilo que você quer. Então eu posso abrir uma empresa, montar um negócio e errei por falta de informação, procuro informação, tento novamente. Então o limite da tentativa é aquilo que você suporta, né? E algumas pessoas suportam uma única queda, outras suportam mais e outras não têm essas quedas, então é muito variável. Então eu diria para ele que a quantidade de vezes a serem tentadas é aquilo que ele suportar. Como identificar se eu devo ser o chefe ou devo ser o chefiado? Quando você estiver satisfeito com o seu local de trabalho, desde que você consiga refletir todo esse lado que nós estamos analisando.
Nós temos uma empresa que presta serviço para nós lá na Oral Company, através de medicina do trabalho e tudo mais. E uma vez conversando com essa pessoa, que ocupa um cargo muito importante dentro dessa empresa que presta serviço para nós, comentando do livro, ela falou: Rodrigo, olha, eu sempre tive o sonho de abrir o meu negócio dentro dessa área que eu trabalho hoje. E quando eu entrei aqui nessa empresa, eu realmente queria aprender tudo que eu podia aqui dentro para abrir o meu negócio. Conforme eu fui subindo na carreira, eu fui sendo apresentada as dificuldades e a complexidade de gerir o negócio, e aí eu vi que aquilo não era para mim. Eu vi que eu preferia realmente ser comandada, porque eu sendo comandada eu conseguiria fazer muito mais do que tendo que assumir toda a responsabilidade de comandar. Então é uma questão de você se identificar com a questão e não apenas ir numa onda ou numa vontade relâmpago que lhe apareceu à mente. Ou só porque está insatisfeito com o seu chefe? Ou só porque está insatisfeito com o chefe, exatamente. Essa é uma questão que a pessoa pode procurar outros locais, né? É comum, quando nós nos transformamos em patrão, ou em chefe, que é a palavra que nós estamos usando aqui, repetir os mesmos erros daqueles que nos chefiavam? Muito comum, Milton. Porque você vê que não eram erros, muitas vezes. Você vê que eram necessidades. Então você está numa empresa onde o seu chefe ou o proprietário é muito rigoroso com normas, com horários, com economia, e você fala, puxa, esse cara não abre a mão para nada, né? Ele é um mão de vaca, vamos falar assim. Tá louco? E aí quando você abre o seu negócio, você começa a notar que o grão faz falta na composição do bolo no final das contas. E aí você começa a apertar o parafuso para que o seu funcionário economize a folha de sulfite, procure não quebrar os equipamentos, faltou um computador, agora a empresa não consegue comprar, tem que trabalhar sem, puxa, mas eu trabalhava lá na outra empresa, não tinha um computador também. Então você acaba repetindo eventuais erros, abre aspas, nesses erros, que nem sempre eram erros, mas sim uma necessidade que o proprietário tinha naquele momento para manter o negócio funcionando. Eu aproveito para dizer aqui para o Carlos Alberto Oliveira, que encaminhou uma mensagem também para nós no mundo corporativo, e ele diz assim, finalmente trouxeram alguém para falar do lado dos empresários, que na maioria das vezes são vistos como vilões e não geradores de empregos, e ele até pergunta por que, na opinião do senhor, isso acontece. Na realidade, você já explicou para nós agora, anteriormente, sobre essa relação histórica que se tem e que muitas vezes leva a esse caso. Mas eu quero deixar, então, aqui registrada a mensagem do Carlos Alberto Oliveira. E do outro lado, o Desedilson José de Oliveira escreveu para cá dizendo assim, trabalhei em uma empresa que nunca comemorou um resultado proposto por ela mesma com seus funcionários e sempre cobra mais ainda do que o anteriormente. Como lidar com esta falha no corporativismo, diz aqui o nosso ouvinte internauta? Bom, primeiro vamos analisar o que ele quer dizer com falha, né? Eu acho que as conquistas elas devem sim ser comemoradas, né? Elas devem ser celebradas, mas tem que analisar qual é a cultura da empresa. Algumas empresas que são mais rígidas, elas têm as metas atingidas não como uma celebração, mas como uma necessidade. Se você não cumpre aquela meta, a empresa ou fecha, ou demite, ou corta funcionário. Então, a falha talvez não seja da empresa, mas talvez do colaborador criar a expectativa de que a empresa tenha que se comportar dessa forma. Existem culturas e culturas diferentes e cada empresa possui a sua cultura. Então, o fato de você atingir uma meta é importante porque ela está mantendo a empresa funcionando, está mantendo o funcionário empregado, mas não significa necessariamente que você precise ter uma comemoração, ou um churrasco, ou um almoço por conta daquilo. No livro O Outro Lado da Moeda de Ser Chefe, você prega o uso do bom senso para resolver determinadas situações. Onde está o bom senso? Fugiu, Milton. Foi embora e é muito difícil a gente encontrar o bom senso. Por incrível que pareça, a utilização do bom senso, ela impediria que nós tivéssemos que formatar tanto o atendimento, que nós tivéssemos que engessar tanto o atendimento. Vou lhe dar um exemplo prático.
talvez você já tenha vivenciado isso, ou seus ouvintes. Você vai numa padaria, você está na fila para fazer a compra do pão, e aí a mocinha termina de atender um cliente, ela fala assim, próximo cliente, por favor. E aí você nota que você faz o pedido, ela pergunta para você, algo mais? Não, muito obrigado, até logo. Você está saindo, ela fala, próximo cliente, por favor. Ele termina de fazer o pedido, algo mais? E assim, próximo cliente. Então, o que aconteceu? Se o empregador não literalmente escreve o que a pessoa tem que falar, ela não cumpre, ela não usa o bom senso para chamar o próximo cliente. Ô, seu Milton, bom dia, tudo bem? Quantos pãezinhos o senhor vai querer hoje? Como é que estão seus filhos? E assim por diante. Então, por quê? Ela vai chegar e falar, ô, cadê o próximo? E assim por diante. Então, para que a empresa não corra o risco do funcionário fazer ou falar alguma coisa indevida porque ele não utiliza o bom senso, ela começa a criar processos dentro da empresa como forma de atendimento. E isso faz com que as pessoas se acomodem cada vez mais. Então você conversa com uma pessoa que está num local de trabalho, ela faz alguma coisa diferente, você fala, puxa, mas você fez isso? Ah, mas você não me ensinou. Para respeito e bom senso não precisa de treinamento. Eu acredito que não. É só reflexão. O bom senso é como você gostaria de ser atendido, como você gostaria que o funcionário lhe tratasse nessa situação. E aí você se põe no outro lado da moeda ali, e você, com o bom senso, consegue resolver a questão. Uma das questões que eu havia colocado aqui pelo Twitter, até provocando aqui a participação dos nossos ouvintes internautas, foi em relação se vale a pena ser chefe ou não. E aí o Daniel Ribeiro respondeu assim, eu acho que não. Aí eu pergunto para você, vale a pena ser chefe, Rodrigo? No meu caso, sim. Eu gosto de ser chefe, eu gosto de empreender, né? Mas isso é algo pessoal, é algo que me motiva. Então, na hora de você fazer um novo empreendimento, de você montar um novo negócio, de você ir atrás de novas oportunidades, isso me motiva. Agora, é a motivação que faz com que a pessoa tenha um posicionamento diferente. Tem pessoas que são extremamente motivadas quando elas são comandadas. E isso é uma virtude. É preciso desmistificar que a pessoa comandada, ela está numa situação inferior a quem a comanda. Ao contrário. Às vezes você tem pessoas comandadas que são excepcionais naquilo que fazem, e o comandante precisa desesperadamente daquele comandado. E se você trocar essas pessoas de lugar, nada anda. Né? É o patamar da incompetência, Milton. Então você começa, por exemplo, vou dar o meu exemplo que eu trabalhei no banco. Você começa lá como escriturário, você é um ótimo escriturário. Aí você é promovido a caixa, você é um ótimo caixa. Aí você é promovido a supervisor de caixa, você é um ótimo supervisor. Aí você chega à gerência. Você não sabe o que fazer. Você se torna um péssimo gerente porque você foi colocado num posto que você não tem, não vou dizer competência, porque não é questão de competência, mas você não tem, também não é know-how, como eu posso dizer? Você não tem o feeling para aquilo. O seu estômago não suporta comandar. Você tem que ser comandado. Por isso que as empresas passaram a criar a promoção horizontal. Exatamente. É uma maneira que a um determinado momento, talvez, primeiro que talvez não tenha nem espaço mais para cima, mas também as pessoas não estão capacitadas para chegar a esse ponto. O papel deles, dentro daquela empresa, nobre, importante, mas não é o de chefiar. Exatamente. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado nessa promoção vertical, porque muitas vezes você perde um excelente gerente porque você quis transformá-lo num diretor. Agora, Rodrigo, eu perguntei para você se vale a pena ser chefe e você disse que no seu caso vale a pena ser chefe. Agora eu pergunto o seguinte para você. E o pessoal reclama muito de você como chefe? Reclama sim. Eu acho que não diretamente para mim, mas a gente acaba sabendo de uma coisinha ou outra. Eu sou muito rigoroso, né? Eu gosto das coisas muito certas, muito precisas, cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa. Eu sou muito metódico e eu acho que essa forma de condução acaba causando não uma insatisfação, mas às vezes a pessoa fala, puxa, ele podia ser um pouquinho mais flexível nisso daqui. E o que você faz para ser um chefe melhor?
Eu procuro ser ameno quando eu tenho que fazer algum tipo de correção, né? Então, eu sou uma pessoa que converso muito e, sinceramente, eu acredito que eu permito várias e várias oportunidades para a pessoa. Então, olha, aqui não está legal, a gente precisa chegar assim, você tratou de tal forma, vamos tentar tratar de outra forma. Puxa, o seu comportamento aqui não foi adequado, vamos mudar o comportamento. E ali você vai vendo se a pessoa recorre no erro ou não. E uma última pergunta aqui, que é a pergunta enviada pelo Christian, que é como ser um bom funcionário sem ser explorado? Então, você vê, aí já vem a questão do conceito da exploração. O bom funcionário é aquele que, primeiro, ele está satisfeito no seu local de trabalho. Então, isso vale para qualquer setor da nossa vida. Você tem que estar satisfeito com aquilo que você onde você está, com a sua família e com o seu local de trabalho. Segundo, você tem que prezar pelo local de trabalho. Você tem que zelar pela empresa, você tem que cuidar da empresa como se a empresa fosse sua. Isso é até bíblico, né? Você tem que trabalhar de uma forma que você estivesse trabalhando para você mesmo, né? Na Bíblia fala-se que deve-se trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. E, acima de tudo, bem dizer aquele local. Então, você estando satisfeito com o local que você está, a sua produção vai ser boa. A questão de ser explorado ou não, ela passa pela interpretação pessoal do que é ser explorado. Então, se você é contratado para receber R$1.000 ao término do mês para uma determinada tarefa e você executa aquela tarefa com maestria ou acima das expectativas e você recebe o seu salário, você não está sendo explorado. O funcionário, ele é contratado para dar lucro. Isso é uma premissa do capitalismo. Ou seja, não existem as empresas filantrópicas, ok? Mas nós estamos falando da empresa que gera recursos, que procura, que tem o seu intuito financeiro. Então, o funcionário, ele é contratado para dar lucro. E se o fato de dar lucro para ele gera um incômodo achando que ele está sendo explorado, ele não pode se enquadrar num sistema capitalista de trabalho. Rodrigo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Rodrigo Romero Aziroldo, diretor da Oral Company Assistência Odontológica, dentista, consultor, palestrante e autor do livro O Outro Lado da Moeda de Ser Chefe, uma leitura obrigatória para qualquer funcionário ou patrão, livro esse que foi publicado pela editora Livre Expressão. A você que participou desse Mundo Corporativo, seja assistindo ao vivo o programa, seja enviando suas perguntas e comentários, o meu agradecimento. Lembrando que tudo isso aqui é para você levar depois para as redes sociais. Compartilhe este conhecimento, debata também esse assunto para que a gente possa entender um pouco mais deste tema que está sendo agora discutido no mundo corporativo. Muito obrigado pela sua gentileza. Até a próxima.